Ontem tivemos uma grande final, a primeira grande final de Campeonato Brasileiro Feminino, Leonardo Dai. É isso, Roberto Leão. E um grande jogo, antes de mais nada, né? E uma atmosfera que contribuiu para esse clima de grande decisão, porque 36.330 torcedores estiveram no estádio do Beira-Rio para acompanhar esse empate entre Internacional e Corinthians, o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino. É o maior público da história do futebol de clubes do Brasil, né? A gente teve públicos maiores em jogos da seleção, por exemplo, no PAN do Rio em 2007, com o Maracanã lotado, mas em jogos de clubes, o maior público. E tem uma disputa aí dentro de campo, claro, né? Inter e Corinthians brigando pelo título, mas agora tem também uma disputa de torcidas, porque começou agora há pouco a venda de ingressos para o jogo de volta, sábado, na Neoquímica Arena, e tem essa questão aí, será que a torcida do Corinthians vai superar esse recorde e quebrar de novo o recorde que era dela, né, até ontem, 30 mil pessoas na final do Campeonato Paulista do ano passado, agora o recorde pertence à torcida do Internacional, que lotou ontem o estádio do Beira-Rio. Para a gente explicar como é que foi esse jogo, cabe trazer um pouquinho do contexto do campeonato, desse Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians é o time que vem nos últimos anos dominando os campeonatos. Nos últimos 5 anos foram 3 títulos e 2 vices no Campeonato Brasileiro, são 3 títulos de Libertadores, 3 títulos de Campeonato Paulista, mas ao longo desse campeonato tropeçou algumas vezes, tanto é que terminou atrás do Internacional. O líder foi o Palmeiras, depois Inter, São Paulo e Corinthians na primeira fase. O Corinthians vai decidir em casa porque os pontos continuam sendo somados no mata-mata, e aí o Corinthians superou a pontuação do Internacional. Mas o contexto esperado do jogo era o seguinte: um Corinthians que é tecnicamente, individualmente e coletivamente bastante superior ao Inter, joga junto há muito mais tempo, tem um time, enfim, histórico, e o Internacional que compete muito e marca muito. A vocação do time do Corinthians é a presença no campo de ataque, a troca de passes envolvente, a criatividade com a bola. A vocação do Inter, a forma como o Inter conseguiu chegar à final, superando adversários talvez até mais favoritos do que ele, é a marcação muito forte no campo de defesa, uma bola parada muito boa e uma transição muito rápida, ou seja, uma capacidade muito grande de se armar da defesa para o ataque muito rapidamente. Tudo isso conspirava para um jogo em que o Corinthians tivesse a bola no campo de ataque e o Inter ficasse mais na defesa. Mas não foi assim. O Inter surpreendeu o Corinthians e foi melhor do que o Corinthians na maior parte do jogo, sim, por causa da sua marcação, mas não uma marcação recuada, uma marcação avançada, uma pressão muito forte no campo de ataque do Internacional, no campo de defesa do Corinthians. Para quê? Para recuperar a bola muito perto do gol. É uma obviedade a vantagem, né? Você está lá na frente, então se você recupera a bola, você está mais perto do gol. Mas era uma estratégia muito arriscada também, porque o Corinthians, por ser um time muito técnico, se conseguisse superar essa primeira pressão, ia encontrar espaço no campo de ataque. E nos primeiros 15 minutos, o Corinthians chegou a armar 2 ataques em que teve espaço. E aí eu estava vendo o jogo, pensei, acho que o Inter vai dar uma diminuída no ritmo. E não, o Inter continuou insistindo, fez essa pressão, o Corinthians não respondeu bem, e no primeiro tempo o Inter fez 1-0 e perdeu pelo menos 2 grandes chances. A Lelê, goleira do Corinthians, fez pelo menos 2 grandes defesas. Então foi um primeiro tempo em que o Inter foi muito superior ao Corinthians, poderia ter aberto vantagem até maior, e o lance do gol, inclusive, é um lance em que o Inter recupera a bola no campo de ataque, muito perto da linha de fundo, e aí a Milene faz o gol do Inter. A batida do segundo tempo também era essa, nos primeiros 15 minutos, mas aí o Corinthians muda o seu estilo de jogar, já que não consegue se impor no campo de ataque, o Corinthians começa a investir nos contra-ataques. E num desses contra-ataques pega a defesa do Inter aberta e a Jennifer empata o jogo. Esse gol do Corinthians, somado ao calor, jogo 11 horas da manhã, ao desgaste físico de uma marcação tão intensa como essa do Internacional, e acho também ao próprio efeito anímico, né, de sofrer o empate, derrubaram um pouco o Inter. Aí sim o Inter recuou, o Corinthians teve mais a bola nos últimos 30 minutos de jogo, não conseguiu criar tanto, mas aí sim, nos últimos 30 minutos foi o Inter protegendo a sua área e o Corinthians atacando mais. Tanto é que no primeiro tempo foram 8 finalizações do Inter e 2 do Corinthians. No segundo tempo, 6 do Inter e 9 do Corinthians. Um segundo tempo mais próximo daquilo que a gente podia esperar. O Corinthians ainda jogou 10 minutinhos com uma jogadora a mais, porque a Isabela foi expulsa do lado do Inter. Então, um jogo surpreendente. O Inter perdeu uma ótima chance de abrir vantagem nesse confronto da final, mas mostrou, mesmo não ganhando o jogo, que tem sim uma disputa. Dá sim para competir com esse time do Corinthians. Sábado, 2 horas da tarde, a grande final na Neoquímica Arena, com transmissão da CBN. Tem Oscar Ulisses transmitindo esse jogo para toda a rede CBN, para a gente conhecer o campeão brasileiro de 2022, viu aí?